Pessoal, existe um versículo bíblico em Apocalipse que ele é muito interessante. É interessantíssimo você ler esse versículo porque deixa a gente surpreso. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7 diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Existem pessoas que dizem que este versículo é impossível de se acreditar nele, porque como é que pode, quando acontecer o retorno de Jesus Cristo, depois do arrebatamento, no final aí do Armagedon, ou durante o Armagedon, na verdade, ali quando as nações estiverem nas imediações de Jerusalém, como é que pode as pessoas contemplarem Jesus, as mesmas pessoas que o crucificaram? Então, algumas pessoas dizem que há uma incoerência neste versículo. Segundo, pessoas dizem que é impossível que todo olho veja o Senhor. Por quê? Porque a terra ela é esférica. Então, é impossível que outras nações vejam em conjunto o retorno do Senhor. Agora vamos aqui para alguns esclarecimentos. Primeiro, quando a Bíblia diz que até mesmo aqueles que trespassaram Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, não está dizendo que exatamente aquele povo daquele período, ou os romanos ou os judeus, eles contemplarão o Messias vindo nas nuvens com poder e grande glória. É claro que o versículo está dizendo que logo após o Armagedon, logo após o arrebatamento e o retorno do Senhor para buscar a sua igreja, logo após 7 anos, durante ali praticamente o final do Armagedon, Jesus Cristo virá com grande glória e poder para cumprir suas alianças para o povo de Israel. Então, quando a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que até mesmo aqueles que o trespassaram, isto significa que Jesus Cristo voltará para os judeus, voltará para Israel, voltará para cumprir suas promessas desde Abraão, com a vida deste povo e com a história desta nação. Tá certo que Jesus Cristo voltará também para os gentios, voltará também para os pecadores, mas existem promessas que precisam ser cumpridas e realizadas na Bíblia que concerne a Israel. Então, quando a Bíblia diz e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, até mesmo aqueles que o trespassaram. O versículo, o escritor bíblico, o Espírito Santo, a revelação, está se referindo aos judeus, ao remanescente de Israel, ao povo israelita, que foi aquele que pediu, ordenou, apoiou e concordou que o Cristo fosse crucificado. Está escrito em Isaías, capítulo 14, versículo 10 a seguir, que no próprio livro de Isaías está escrito que muitos naquele dia se lamentarão, muitos israelitas chorarão amargamente de tristeza, de arrependimento por ter crucificado o seu Messias. Dirão: o que é este sinal nas tuas mãos e nos teus pés? Estes são os sinais dos meus irmãos, os meus amigos, que me fizeram na minha casa. Ali está se referindo Jesus Cristo, lembrando da sua crucificação no primeiro século. Então, até mesmo aqueles que o trespassaram, se refere ao povo israelita. Segundo ponto, quando a Bíblia diz que todo olho o verá, algumas pessoas usam como pretexto, usam até mesmo este versículo para dizer que este versículo tem uma incoerência, incongruência, que não tem como se cumprir. Como é que todo olho o verá? Eu quero explicar isso de duas formas. Eu acredito sim, com certeza,
que haverá pessoas que não verão a glória do Senhor logo após o arrebatamento e o Armagedon, quando ele vier com poder e grande glória. Sei que isso vai ser de um impacto muito grande no mundo físico, por causa da energia, da soberania, da extensão do seu governo, de sua glória, de sua presença. Por que eu acredito que algumas pessoas não verão o Senhor em sua glória excelsa e maravilhosa? Está escrito em Isaías capítulo 2 a seguir, Isaías capítulo 66 e Zacarias capítulo 8, que algumas pessoas serão utilizadas como instrumentos de missões, como missionários, como servos de Deus, para ir até as nações que não contemplaram a glória de Deus, que não viram o Senhor na sua glória excelsa. Por um outro lado, nós sabemos que as mediações de Israel no Armagedon, muitas nações vão estar cercando Israel, muitos povos, muitos exércitos, e quando ele voltar na sua glória, com poder, com majestade, para implantar o milênio, para vencer o anticristo, para cumprir suas alianças com Israel, aquelas nações, aqueles exércitos e todos os sistemas, vamos dizer assim, as redes sociais, os jornais, os meios de telecomunicações ou de comunicações, é claro que vão estar ali preparados para anunciar qualquer notícia que aconteça no espaço aéreo, no espaço sideral e etc. Então a tecnologia tem aumentado. Muitas pessoas contemplarão o retorno de Jesus Cristo com poder e grande glória pela mídia, pela televisão, pelas redes sociais, até mesmo pelo sistema de jornalismo, pelas câmeras. Entende? Então haverá sim uma manifestação muito grande de informações nos últimos dias. Porém, e aquelas pessoas que Isaías capítulo 2 e Isaías capítulo 66, que fala ali sobre o milênio, que não viram a glória do Senhor? É claro que existem nações, existem povos, tribos, pessoas que não contemplarão, não terão acesso a essas comunicações, a essas informações e não verão Cristo na sua glória. Está escrito que muitas nações, povos, multidões, línguas serão convidadas pelos missionários do milênio. Está escrito até mesmo na palavra de Deus, no Antigo Testamento, que muitos virão e pedirão para que os judeus ensinem a respeito do Deus de Israel. Muitos judeus, eles servirão e trabalharão, vão executar o trabalho de missionários. Eu quero aqui resumir aquilo que eu estou dizendo. Por um lado, nós sabemos que a mídia, a tecnologia tem crescido muito, e isso será consequentemente utilizado na volta do Senhor com poder e grande glória. Muitas nações não verão com seus próprios olhos físicos, mas verão através das redes sociais, dos jornais, através da própria mídia, através das câmeras, através da televisão, que Cristo voltou. Sei também que haverá um impacto no espaço sideral por causa do peso da sua glória. Sei também que existirão pessoas que não verão isso tudo, porque a própria Bíblia diz sobre isso. A própria Bíblia fala que há povos, há pessoas, há tribos que não contemplarão essa glória, nem verão pelas redes sociais, pela internet, pelo jornal, pelas televisões, né? Não conseguirão ver por computadores, pelas câmeras, mas que serão convidados para o milênio. Haverá um sistema, haverá um trabalho de missionários durante o milênio. Os judeus farão esse trabalho, pessoas farão esse trabalho e a obra do Senhor se concretizará até no milênio. Então, repetindo, quando Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz que todos os olhos o contemplarão, isto está, entre aspas, certo, porque contemplarão pelas mídias,
contemplarão aquele momento glorioso as pessoas que estiverem nas mediações de Israel, nas regiões do Oriente, próximo do Ocidente, ali naquelas mediações em que os exércitos estiverem cercando Jerusalém para a grande batalha, eles contemplarão o Senhor em poder e grande glória. Até aqueles mesmo que o transpassaram se refere ao povo israelita, ao povo judeu. Outra questão é por que Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 66, Zacarias capítulo 8 diz que pessoas serão convidadas para conhecer e para ver a glória de Deus. Uns verão a glória de Deus e a sua volta, o seu retorno, visivelmente, com os seus olhos físicos, contemplarão aquela vinda gloriosa. Outros assistirão através dos canais de televisão, através da rede de informação e etc., câmeras, mídia, redes sociais e etc. Outros somente serão convidados posteriormente para conhecer a glória do Senhor, Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus. Um grande abraço.